Programa Power Talks começando, hoje com uma visita ilustre. Eu estou recebendo hoje, com muita honra, o governador Antony Garotinho. Que honra poder estar te recebendo aqui. Te agradeço por aceitar o nosso convite. Agradecer a Aline, que permitiu que isso acontecesse. E eu estou feliz de você aceitar esse desafio e estar junto com a gente aqui. Olha, é um prazer muito grande, Kleiser. E eu quero convidar todos vocês que participem conosco. E como eu faço questão sempre de frisar no início de todo o programa, pergunte o que você quiser, sobre qualquer assunto. Porque toda pessoa pública, ela não pode se negar a saciar, né, o desejo das pessoas de conhecerem qualquer parte da sua vida. Não quer sofrer crítica? Cuide da sua vida particular. Verdade. Não é da vida pública. Pô, a gente começou super bem, né? Então eu tô muito à vontade. Inclusive, ele me convidou a ficar bem à vontade. A gente vai perguntar de tudo. Mas eu queria começar do início, né? Do início de tudo. Eu fui muito impactado com um livro chamado Virou o Carro, Virou Minha Vida. Então é claro que a sua vida política ela é muito mais conhecida, as pessoas te conhecem pela sua veia política que é muito forte. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a tua conversão. Isso me cativou muito na época. Eu sou evangélico desde que nasci e eu fiquei muito impactado com aquela história. Eu queria que você começasse contando como foi a tua conversão e como tem sido a tua vida com Deus ao longo desses anos todos, principalmente estando num ambiente tão inóspito quanto é a política nacional. Ô Cleide, diferente de você, eu não tinha ninguém evangélico na minha família. Minha família é uma família católica e eu, muito jovem, entrei numa organização de esquerda radical. Eu era marxista, né, ateu, e a minha conversão foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, né, porque ninguém acreditava, porque eu dava aula nas nossas células clandestinas, naquela época lutando objetivamente pelo fim da ditadura, pela anistia, mas sempre com aquela cabeça da concepção dialética da história, né? A origem da família, da propriedade privada, do Estado, na visão marxista. Então, assim, qualquer autor, né, de esquerda eu conhecia profundamente. Até hoje eu estudo muito, né? Hoje não estudo mais só esses temas, passei a estudar outros temas. Então, o que ocorreu? Você pergunta para mim o que ocorreu. Bem, eu estava indo para a cidade de Volta Redonda, no ano de 1994, fazer uma panfletagem na porta da Companhia Siderúrgica Nacional. Estávamos no carro com segurança, o motorista, e atrás a minha assessora de imprensa e eu, né? Quando houve um toque na roda do carro, dado por um ônibus, né? O carro, então, virou 3 vezes, pulou aquela cerquinha da Dutra, bateu contra uma árvore e a gente foi arremessado. Eu e a assessora. Ela caiu um pouco mais longe, ela foi primeiro, quebrou o vidro, né? Ela perdeu uma parte da orelha e ficou com o rosto bastante cheio de caco de vidro. E no meu caso, você está vendo aqui uma marca? Tá vendo? Eu botei platina daqui até aqui, meu osso ficou de fora. Eu só percebi quando eu tentei levantar a mão, eu não conseguia, porque é uma dor tão forte que você não sente. O sangue quente também da situação. Eu tentei levantar a mão, não consegui. Quando eu olhei, era muito sangue e um osso para fora. Aí eu fui levado para a CSN, né, hospital. Lá tinha um grande hospital. Acho que depois da privatização, não sei como anda, mas na época ainda era estatal, não era do governo. Lá eu fui submetido a uma cirurgia delicadíssima, tiraram um pedaço do meu ilíaco, esse osso aqui da perna, para enxertar aqui. Um enxerto, né? E colocaram uma placa de platina com 10 parafusos. Fui parafusado. E o mais delicado era que os médicos, né, não diziam, mas havia suspeita de que eu tinha um problema na coluna. E que se fosse confirmado isso, eu depois teria dificuldade para andar, né? Então esse era o quadro.
Pois bem, no terceiro dia, né, contando bem o livro para você, Sim, né? sim. No terceiro dia, eu ali já me recuperando, mas ainda não, um pouco impactado com tudo que aconteceu. Eu tive vontade de ir ao banheiro, né, urinar. Então, virei para a Rosinha, que era a única pessoa que ficava no quarto me acompanhando, e falei para ela, eu estou com vontade de ir ao banheiro. Ela falou, vou te pegar. Aí, quando ela segurou no meu braço e me levou, assim, bem lentamente, com uma dor aqui atrás, estou com uma dor forte nas costas. Ela falou, você não pode mexer o braço. Ela não sabia que, né, tinha problema, não avisaram ela que eu poderia ter, graças a Deus, não tive, um problema na coluna. Voltei, quando eu voltei e deitei na cama, para minha surpresa, eu comecei a ver o acidente, né, como se fosse um filme passando na minha frente. Eu fiquei assim, um pouco assustado, porque na hora do acidente você não vê nada, né? Aí eu vi o carro capotando, a Ana Paula sendo jogada pela janela, aquilo, né? Eu fiquei assim, sabe quando você viu um filme? Como assim? Como se fosse... Você estava acordado, você estava... Acordado? De repente começou a ter... Não, tinha voltado do banheiro. Estava deitado na cama. Aí eu fiquei... Você deitou, estava acordado e começou a ter essas visões. Não, aí eu vi o acidente perfeitamente, né? Aí eu comecei a sentir um negócio quente aqui dentro de mim, né? Um negócio meio estranho, queimando dentro de mim, e comecei a chorar. E não entendia porque que eu estava chorando. E Rosinha, você está se sentindo mal? Eu falei, não estou sentindo mal, estou sentindo um troço estranho. Eu vi o acidente. Como você viu o acidente? Eu falei, eu vi o acidente, passou ali, na parede, em cima da porta do quarto, do banheiro, né? Porque você tem um banheiro, você tem um quarto, tem uma parede em cima. Eu falei, eu vi. Ela, você não viu o acidente? Não, eu falei, eu vi. Aí ela falou, bom, você pode ter batido com a cabeça em algum lugar, né? Você está sentindo o quê? Eu falei, eu estou sentindo um troço quente dentro de mim. Quente, muito quente. Aí ela falou assim, mas você acha que é o quê? Eu falei, sei lá. Aí, pela primeira vez, eu falei uma expressão que eu nunca tinha usado, né? Não sei, parece que Deus está falando comigo. Ela falou assim, como? Você não acredita nisso? Esquerdista, marxista, falar uma... Como é que é isso aí? Aí eu falei, não sei, eu estou muito emocionado. Ela falou assim, bom, melhor chamar a enfermeira, né? Aí veio a enfermeira, ela primeiro mediu minha pressão, viu que estava normal, mediu minha temperatura, estava normal. Ela falou assim, o senhor está muito descontrolado, né? Estou vendo aí, seu travesseiro já está todo molhado. Me diz o que o senhor está sentindo. Eu falei, não sei, é uma coisa diferente que eu nunca senti, né? E a Rosinha virou e falou assim, ele deve ter batido com a cabeça, ou é efeito de remédio, ou alguma coisa de anestesia atrasada que pode estar dando. Porque ele é professor de Gramsci, né? E de Marx. Ele disse que Deus está falando com ele nunca acreditou nisso. Parece que ela já viu que alguma coisa estava... Aí a outra enfermeira falou assim, já entendi. Tem uma enfermeira aqui que ela é crente. Eu vou chamar ela para atender o senhor, né? Porque pelo menos ela vai saber conversar com o senhor. Aí chegou uma morena, né? Assim, mais alta, 1,68 m, 70, coisa assim, né? Ela encostou na cama e falou, eu não posso lhe ajudar muito. Eu falei, não, porque ela falou comigo que o senhor disse que Deus parecia que está falando com o senhor, né? Eu falei, Ela falou assim, é que eu sou desviada. Eu falei, como é que é? Eu não conhecia vocabulário evangélico. Ela falou assim, desviada? Não, é que eu saí da igreja porque meu pai é pastor e ele achou que eu não procedi corretamente, então eu sou desviada. Eu não sou a pessoa mais aconselhável para falar com o senhor. Eu falei, mas tá tudo bem. Eu estava pensando que desviada era alguma coisa minha. Você não conhecia o linguajar. Aí ela falou assim, olha, mas se o senhor quiser, amanhã o senhor vem aqui, o meu pai vem aqui e ele faz uma oração, conversa com o senhor. Meu pai é pastor, de uma congregação
pequena, ligada à Assembleia de Deus, que na época o pastor principal era o pastor Davi, acho que era Davi Miranda. Davi Miranda. Não, Davi Miranda. Não, era um pastor conhecido da Assembleia de Deus. Davi alguma coisa. Mas ele era uma congregação ligada. Entendi. A uma igreja central. A igreja central. Aí no outro dia, pastor, eu falei, vai chegar um E tu aceitou? Não, aceitei. Você estava. Irmão, quando você não entende. É verdade. O que está acontecendo, você. E quando está precisando também, né, garotinho? Você estava ali. E quando está precisando de uma mão amiga. Assim, você entrega os pontos. É verdade. Né? Eu entreguei os pontos. Falei, bom, agora não adianta eu ficar tentando explicar aqui o que eu não tenho explicação. Sim. Vamos ver o que esse cara vai falar. Minha cabeça, assim, ficou muito tumultuada entre a razão e a fé. Né? Aí, no dia seguinte, eu imaginei, vai chegar um pastor aqui, né? Aqueles caras que falam bem, um sujeito baixinho, com a Bíbliazinha embaixo do braço, muito humildezinho, escurinho, né? Falou, oi, seu garotinho, eu sou o pai da enfermeira aqui, e ela contou aí pra gente o que o senhor passou, e o senhor disse que está sentindo um negócio quente, e que Deus está falando com o senhor, mas Deus fala, sabia? Aí eu falei, eu nunca falei com ele não. Mas ele fala. E esse negócio quente aí, você sabe o quê? Isso é o Espírito Santo queimando os seus pecados. Caramba. Aí eu fiquei olhando para ele. Deu uma pancada já de cara, né? É isso aí. Né? Eu posso orar com o senhor? Eu falei, pode. Aí ele botou a mão em cima de mim, né? E começou a orar, daqui a pouco ele começou a falar umas línguas que eu não entendia nada, não tinha aquela ideia, né? E começou daqui a pouco ele falou, garotinho, aceita porque Jesus está te chamando. Quase que eu pulei da cama, eu falei, vou morrer. Ele falou, não, Jesus não está te chamando para você morrer, não. Jesus está te chamando para uma vida nova. Não, porque eu achei, Jesus está te chamando? Eu falei, pô, esse cara tá... Era muito novo para você, vamos dizer assim. Você não conhecia o linguajar, não conhecia... Não conhecia nada, né? Eu só tinha, assim, um pouco de conhecimento da Igreja Católica, porque a gente estudava, né? Os conflitos da Igreja Católica ao longo do processo histórico, né? Quando houve a Revolução na União Soviética, os bolcheviques, a resistência da igreja, depois o acordo do Vaticano, feito na época com o nazismo, enfim, uma série de questões políticas, nunca espirituais. Sim. Conheci um pouco da história de Lutero, né? Mas assim, sempre no campo histórico. Né? Aí ele falou assim, olha, quando acabou a oração, ele falou, olha, você tem que aceitar Jesus. Eu falei assim, mas aceitar como? Ele, não, você tem que aceitar Jesus. Ele tem que ser o seu Senhor e Salvador da sua vida. Poxa, estava em cima da eleição. Eu falei, olha, o senhor vai me desculpar, mas isso vai pegar muito mal para mim. Primeiro, eu não entendo nada disso. Eu conheço um pouco da Bíblia, mas conheço mais a historicidade da Bíblia, né? A Bíblia histórica, né? E a minha cidade é muito católica. Campos era a sede do núcleo tradicionalista da igreja. Não sei se você sabe, são poucas as cidades no mundo que tem 2 bispos. Lá tem um bispo tradicionalista que segue ainda celebração em latim, de costas para o púlpito, né? Ele é seguidor de Lefebvre. Né? E na década de 90, realmente o evangelho não era tão divulgado, difundido como mas Campos era tradicional. Era mais ainda, né? Mais. Né? Houve uma intervenção do Vaticano, colocou um bispo lá ligado ao Vaticano, mas eles continuavam seguindo a doutrina tradicional. Deve ter hoje lá umas 30 paróquias ainda que seguem até hoje. O bispo católico de preto e o outro bispo também de branco, para não confundir. Dom Antônio, hoje, né? Antônio Roberto e Dom Roberto e Dom Rifan,
Um é tradicionalista, o outro segue o Vaticano. Bom, eu falei, eu não posso, né? Não tem condição. Isso para mim, todo mundo vai achar que é doideira da minha parte, até porque evangélico em Campos é muito pouco, sim, né? Sim. Não tinha quase nenhum. A cidade era muito católica e se dividia assim. Ou você era católico tradicional ou você era católico progressista, mas não era muito progressista. E ainda tinha o movimento salesiano forte, que era das comunidades eclesiais de base. Tinha inclusive muitos padres de esquerda que se reuniam com a gente para falar, né, sobre Padre Eurico, Padre Ademir, tudo ligado ao PT na época, né? As comunidades eclesiais de base eram muito próximas do PT. Eles seguiam aquela linha de Frei Beto, Leonardo Boff, né? Mas nós, o nosso grupo, né, nós éramos da esquerda, era o coletivo Gregório Bezerra. A gente achava o PT de direita. Caramba! Então, foi assim, né? Eu já tinha saído desse grupo, né? Quando veio a redemocratização e os grupos da clandestinidade passaram para a vida pública, então foi assim, né? O MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, foi para o PT. A Convergência Socialista foi para o PT, os trotskistas, né? Depois saíram, fundaram o PSOL hoje. A AP, que era a Ação Popular, né, da qual a Dilma fazia parte, uma parte foi para o PDT e outra parte foi para o PT. Eu fui para o PT na hora da política eleitoral, onde eu me candidatei a primeira vez, em 82, porque o nosso grupo ficou muito dividido. E tinha uma turma que era anti-Prestes, Luiz Carlos Prestes. Mas eu gostava da história da coluna Prestes. Eu tinha estudado muito. E eu achava Prestes um cara muito inteligente. Eu acho que ele ficou mal porque um jornalista fez uma pegadinha com ele e ele caiu na pegadinha e aquilo se espalhou pelo Brasil e ele acabou caindo. Qual foi? O cara perguntou para ele se houvesse uma luta, uma guerra entre o Brasil e a União Soviética. Não existia a Rússia, né? Era a União Soviética. O senhor lutaria por quem? Ele fica em cima do muro e o cara diz, não, eu estou vendo que o senhor não quer responder. Ele disse, eu sou comunista, eu lutaria ao lado da União Soviética. Caramba, ele fala isso. Aí aquilo, no meio dos militares que estavam com ele, os militares que estavam com ele eram tenentes, né? Haviam lutado com Getúlio, né? Posto Getúlio no poder, depois queriam tirar, né? Os militares recuaram, né? Enfim, bom, aí eu fui para o PT, fiquei ali no PT durante um tempo. Pouco tempo, né? Fiquei... Você tentou a primeira, não entrou? Mas eu entrei para o PT em 81. 80, sim, você entrou 81. E só tentou a eleição um tempo depois? Não, a primeira eleição... 1982. Foi a primeira eleição que teve. Fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado do PT e um dos mais votados da cidade. Só que o partido não deu coeficiente eleitoral. Então eu não me elegi. Aí aconteceu um fato muito curioso, porque a esquerda ela tinha um preconceito muito grande em relação ao Brizola. Todos os esquerdistas, inclusive o PT, eles viam em Brizola o causador do golpe militar. Porque eles achavam o Jango mais flexível e Brizola aquele cara que... né? Então toda a esquerda era pé atrás com o Brizola. E eu também. Até que eu fui conhecer o Brizola. Mas na época já tinha o PDT? Já... Sim. Né? O Brizola tinha perdido o PTB. Ele voltou para fundar o PTB. Na hora que estava quase tudo pronto, os militares, através de Colberido Couto e Silva, fizeram uma manobra. Qual foi a manobra? Pediram a Ivete Vargas que entrasse com registro de filiação no TSE. E eles ajeitaram no TSE, deram o registro para ela e não para ele. Ele vai, chora, rasga a ficha de filiação do PTB e funda o PDT.
e concorre ao governo do Estado pelo PDT, né? Não pelo PTB. Nós tínhamos ido para o PT e fazíamos oposição ao PDT. Bom, mas eu conheci Brizola numa situação completamente inusitada. Estava tendo em Campos a comemoração dos 100 anos de energia pública. Campos foi uma das primeiras cidades do hemisfério sul a ter energia pública, porque o imperador tinha uma namorada lá. Então ele mandou botar luz pública em Campos, um dia depois de Nova York. Então, estava se comemorando uma festa, Brizola ia inaugurar uma espécie de um monumento lá, e eu fazendo livrinho de cordel, vendendo no centro, metendo pau, né? A luz sempre serviu à nobreza e à burguesia. O pobre vive da luz da lua que ilumina. Aquelas coisas de protesto, né? Pendurava um varal, botava meus livrinhos ali, estudante vinha, universitário, professor. Aí chega um sujeito, segurando o meu braço. O nome dele é o nome do hospital de Saracuruna. Adão Pereira Nunes. Adão Pereira Nunes. Então, o seu Adão Pereira Nunes era um médico super querido, que na época da Revolução teve que fugir para o meio da mata. E lá ele atendia o povo de graça, ele ficou super querido e era amigo de Brizola. Aí ele segura pelo meu braço e fala assim: você hoje vai conhecer de perto o Brizola, o verdadeiro Brizola. Me levou para um restaurante e o Brizola começou a conversar comigo, contando a história e tal. Eu falei: escuta, onde é que tem isso? Onde é que tem essa história que o senhor está falando aí do trabalhismo? Eu vou te dar um livro, vou te indicar um livro de Alberto Pasqualini. É um gaúcho que criou, né, essa ideia do trabalhismo, que não é nem direita nem esquerda, é o que concilia o capital com o trabalho. Beleza, você protege. Vamos voltar um pouquinho, garotinho. Nessa época que você conheceu o Brizola, você ainda estava no PT? Você estava no PT. Estava naquela movimentação? Isso. Aí eu leio pela primeira vez a história do trabalhismo. Aí eu largo o PT, que eu já estava, desculpe falar, cansado daquelas coisas teóricas do PT, largo o PT e vou para o PDT, onde eu fiquei durante 18 anos. Sim. Inclusive foi tuas grandes vitórias, ou as primeiras foram ali, né? Foram. Com o Brizola. Deputado estadual, depois prefeito de novo, depois governador. Aí nós tivemos um problema pessoal, nem político, né? Que eu só vou contar isso quando eu morrer. Vou deixar com o Brizola escrito. ou com a galera do PDT? Não. Uma pessoa ligada ao Brizola. É porque, assim, parece que a gente está atropelando, mas ele tem uma vivência muito... Porque eu era muito próximo do Brizola, porque eu era secretário dele, de agricultura, e morava em Copacabana. Eu tinha um apartamento na rua Domingos Ferreira. Então, Brizola não queria gostar de falar, e eu também. Só que ele, com aquela história toda, quando ele chegava de viagem, chamava para despachar. Só que despachar com o Brizola era assim: ele botava uma pilha de processo, aí mandava vir uma costela, né? Ou então uma carne chamada ancho, que ele adorava, um punhado de farinha, e começava a comer e contar a história de Chimango, Maragato, Revolução Farroupilha, cadeia da legalidade. Quando dava 2 horas da manhã, ele disse: olha, então faz o seguinte, amanhã tu vai no palácio para a gente despachar. Ele era assim, né? Eu fiquei muito amigo dele, conheci toda a história. Eu acho que quem mais aprendeu com ele, tanto que ele dizia: o verdadeiro político é o garotinho. Porque foi quem aprendeu comigo. Porque ele teve uma vida muito difícil. Você imagina, um cara exilado, né? Fugindo para não ser morto, né? Uma hora no Uruguai. Depois, quando os democratas ganharam dos Estados Unidos com Carter, Jimmy Carter vai, tira ele do Uruguai, porque estava havendo uma operação para matar os exilados políticos, e ele vai morar nos Estados Unidos. Ali ele se torna uma figura de referência internacional e vira primeiro vice-presidente da Internacional Socialista. Porque os comunistas tinham a Internacional Comunista. E a Internacional Comunista era liderada pela União Soviética.
A Internacional Socialista era Tony Blair, era François Mitterrand, era Antônio Guterres, era o socialismo que Darcy Ribeiro chamava no Brasil de socialismo moreno. Né? E o trabalhismo se encaixava mais ou menos ali. Era uma coisa que, aquilo que eu dizia, concilia o trabalho com o capital, que é o desenvolvimento, mas com justiça social, não quer tomar propriedade de ninguém, respeita a iniciativa privada. O trabalhismo daquela época era parecido com o socialismo, né? Não. Já havia uma ruptura. A Europa sempre observou o que acontecia dos dois lados do muro. Tanto que, quando houve a queda do muro de Berlim, não houve ninguém querendo passar para o outro lado. Sim. A pessoa derrubou o muro, vem para cá, vai para cá. A galera ficou cada um no seu quadrado. A Europa já era social-democrata. O outro lado é que era comunista. E a social-democracia, você vê, hoje a Espanha é um país social-democrata. Primeiro-ministro, né? Eu cheguei a conhecer o Zapatero, conheci Felipe González, conheci toda essa cúpula, né? Eu tenho fotos, lembranças, como eu conheci também Fidel Castro, fui muitas vezes a Cuba, né? E eu, quando tenho discussões, né, com alguns amigos meus que continuam insistindo nessa loucura, eu digo para eles, olha, vocês estão falando, vocês nunca tiveram a oportunidade que eu tive. Sim, exatamente. Vocês não conhecem. Né? Porque depois que o cara conhece de ler, conhece mas é lá na fonte que... E eu fiquei muito amigo de Fidel, porque nesse processo, né, ele me conheceu antes e depois da minha conversão. Né? Eu fui lá como comunista e depois, governador em 98, eu já era evangélico. Então houve um fato muito engraçado que, sabe, quando tem troca de presentes, eu levei uma comitiva de prefeitos para visitar Cuba, para conhecer o programa médico de família. Né? Aí tem a troca de presentes entre os chefes de Estado. Eu representando o Rio de Janeiro e o Fidel Castro, presidente, né, de Cuba. Ele vai me dar uma caixa de charuto e eu dou uma Bíblia para ele. Aí ele disse, uma Bíblia? Eu falei, sim, uma Bíblia. Ele disse, eu conheço bem a Bíblia. Eu digo, o senhor conhece a Bíblia? Eu estudei em colégio católico. É mesmo? Aí eu falei, o senhor conhece a Bíblia. O que o senhor conhece da Bíblia? Nenhum rico entrará no reino do céu. Eu falei, não é bem assim. Já foi na... Aí ele falou assim, não, porque eu tenho um gigante aqui na frente, né, que ele quer a todo momento me destruir. Mas eu sou como aquele garoto da Bíblia, o Davi. Eu vou derrotar o gigante. Presidente, se o senhor me permitir, depois aí a gente até tem um bate-papo. Resultado, ele não queria parar a conversa e nós conversamos 3 horas. Os prefeitos já não sabiam mais o que fazer. Ele mandou chamar a ministra da educação dele. E ele balançava a cabeça. Ele disse, engraçado, eu já conversei muitas vezes com o Beto. Tu conhece o Beto, né? Eu falei, o Frei Beto, conheço. Mas ele nunca me falou isso que você falou. Né? Eu falei, pois é. Ele tem uma visão mais católica, tem uma visão mais protestante. Você vê, nós somos do protesto, nós somos protestantes. Eu já gostei disso. E ele topou de boa bater papo? Você falou sobre... Ele ficou... Tu chegou a falar sobre a... Não, calma. Aí, isso lá, né? Em Cuba. Aí, um dia eu estou aqui no Rio de Janeiro, chega às pressas lá no Palácio Guanabara, eu acho que você deve lembrar desse dia ali. O Rio de Janeiro quase que parou nesse dia, né? Aí chega o embaixador de Cuba, né, e diz, olha, o presidente... nosso estava indo para a África, mandou desviar o voo. Ele está parando na base aérea do Galeão e ele quer ter um encontro com o senhor. Na época o senhor é ainda governador? Eu era secretário de Rosinha. Secretário da Rosinha. Eu era secretário de segurança. O que o Fidel quer comigo nessa altura do campeonato? Nos encontramos no hotel ali em Copacabana. Né? Eu falei, ele quer que seja no palácio? Não é visita oficial. Ele quer conversar um assunto. Né? Caramba. Com você. Aí essa é exclusiva, hein? Cercaram o hotel todo. Né? Que ele tinha aquela mania de que ele podia ser eliminado pelos americanos a qualquer momento. Cercaram o hotel todo. Aí daqui a pouco chegou aquela comitiva, eu estava lá no hotel. Eu tenho até essas fotos. Tem aquela foto minha tomando um cafezinho no hotel? Depois você manda para ele ilustrar aqui. Tem um quadro atrás e tal.
queria, né? Sentamos. Aí ele disse assim, o que tu achas? Aquele jeitão dele falar, né? O que tu achas de eu liberar algumas igrejas em Cuba? 99. Eu falei, mas já tem. Não. Clandestinas, né? Eu tolero. Mas eu quero liberar. Aí nós conversamos a tarde inteira. Né? Aí ele fazia um monte de perguntas sobre os evangelhos, né? Que ele queria entender como é que a Bíblia foi escrita, em que ano foi escrita. Aí falaram, isso tem um monte de teoria. Mas a Bíblia é um livro de fé. Então não adianta. Aí eu resumi para ele. Olha, a religião, para nós que temos uma origem, né, materialista, é difícil compreender. Por quê? Tem uma passagem na Bíblia que o senhor vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Tem uma passagem onde Jesus, depois de ressurgir dos mortos, ele encontra com os seus seguidores e um deles diz, não, eu quero tocar, eu quero ver. Que é Tomé. E Tomé quer tocar em Jesus, na marca, para ver. Então, aí ele diz para esse homem, você é feliz porque você viu e creu. Agora, felizes são aqueles que mesmo sem me ver, crerão em mim. Então, eu chamava ele de professor. Então, professor, vou dizer uma coisa. Na religião, não é ver para crer, é crer para ver. Crer para ver é você acreditar. O senhor, por exemplo, não imaginava que a sua revolução ia ser vitoriosa? Eu não imaginava aqueles guerrilheiros descendo a Serra Maestra com o senhor, e o senhor não imaginava como é que ia ser? Ele disse, é uma obra de ficção. Eu falei, não, é uma obra de fé, não é de ficção. Fé é diferente de ficção. Aí a gente conversou muito e tal. Enfim, aí, para minha surpresa, né, alguns meses depois, eu recebi uma carta da ministra que veio me entregar sobre algumas questões, né? O embaixador, ela mandou para a embaixada, eles tiveram esse costume, né? Mandava para a embaixada e o embaixador te entregava pessoalmente para a correspondência não ser violada, né? E era uma série de perguntas que ela fazia, né? Sobre como colocar isso sem direcionar, né? E foi essa história. Aí nesse dia eu me decepcionei muito com ele, né? Porque todo mundo falava das execuções em Cuba, mas eu nunca tinha ouvido isso de nenhuma autoridade. Eu tive um amigo, quando eu fui presidente da Juventude Socialista do PDT, eu tive um amigo chamado Roberto Robaina. Ele era líder da Juventude Comunista Cubana. Ele era conhecido como Robertito. E era um grande orador. Ele era assim, uma das pessoas mais cotadas para ser sucessor, inclusive, do próprio Fidel. Fidel, em determinado momento, coloca Roberto como ministro das Relações Exteriores. Mas eu já conhecia ele da juventude, né? E, de repente, eu perco contato com o Roberto. Eu não conseguia falar. Ele não me respondia. Telefone, não conseguia. Perdi o contato completamente. Aí um dia eu vou à embaixada e perguntou ao embaixador, me diga uma coisa, como é que eu falo com Roberto Robaina? Ele disse, Robertito? Eu falei, sim. Não falará. E eu não posso falar sobre esse assunto. Aí nesse dia, que estávamos eu e ele na sala, eu pergunto a ele, professor, me diga aqui uma coisa aqui. O pessoal chamava ele de comandante. Era a expressão mais usada, era comandante. Até hoje, né? Mas eu chamava professor. Professor, me diga uma coisa. Cadê Robertito? Traidor. Traidor? Roberto? Robertito, traidor. Também ele, ministro das Relações Exteriores, ele passou informações do Comitê Central
para embaixadores de países imperialistas. Então, primeiro dei-lhe uma cadeia boa. E depois tive que silenciá-lo. Mas como assim? É isso que você entendeu. Silenciamos ele. Ali tu entendeu que... Não, silenciaram matou, né? Fuzilado. Aí eu falei, pô, dá pra mim não. Eu já estava convertido, mas ainda tinha por ele aquela admiração. Não é qualquer pessoa que tem a oportunidade de sentar na frente de Fidel Castro, uma figura histórica. Né? Foi histórico realmente. Né? E para os brasileiros, você vê a admiração que Chico Buarque, Caetano, que essa esquerda festiva do Brasil tem por ele. Né? A história dele é lá, bem engraçado, eu estava sentado num restaurante e estava passando novela brasileira, Escrava Isaura, na televisão. Porque as novelas da Globo fazem muito sucesso lá. E a Globo, por isso, sempre deu muita cobertura aqui aos movimentos de esquerda, principalmente aqueles ligados à esquerda latino-americana. Governador, que papo bacana. Estou muito feliz, realmente. Mas vamos voltar lá no quarto do hospital, do pastor que orou por você. Não, aí ele insistia que queria me batizar. Né? Eu falei, não vou batizar. Não vou. E não me batizei. Aí voltei, né? Acabou a eleição, voltei para a rádio, mas eu não conseguia ter paz. No meio do programa, eu tinha taquicardia, meu coração disparava. Eu passava mal, suava frio. E era um problema. Né? E ia no médico, um dizia que era, naquela época usavam muito, PT, distúrbio neurovegetativo. Né? O pessoal só falava isso. Não, toma remedinho, aquele passiflora, aí depois não dava jeito, aí depois passaram para Lexotan. Que a tua vida sempre foi muito intensa, mas agora parece que estava pior a situação. Não, o coração, não, assim, sem eu fazer nada, disparando. Até que um dia, um sábado, eu estou assistindo televisão, passando o canal, aí tinha um pastor falando. Eu falei, gostei do cara falando. Aí, de repente, ele fala assim: aqueles que se envergonharem de mim, eu os envergonharei diante do meu Pai. Falei, pô, esse cara está falando comigo. Eu tenho vergonha de ser evangélico, porque eu não teria como explicar. Aí, quando acabou, eu nem conhecia ele, né? Falou assim: culto de Caio Fábio na comunidade evangélica da Zona Sul, terça-feira. Eu falei, eu vou lá. Eu morava no Cosme Velho, né? Naquela época eu estava fazendo o maior sucesso, né? Tinha todos os grandes anunciantes do Rio. Morava no Cosme Velho, numa casa com 7 suítes, garagem, piscina, tinha até elevador dentro de casa. Eu não precisava de nada mais. O maior erro meu foi ter largado aquilo aí e entrado para a política. Né? Aí, vou lá. Aí, fiquei lá no meio escondidinho, as pessoas me reconhecendo, né? Aí, quando acabou, um rapaz que trabalhava com o Caio Fábio, chamado Salomão, não sei por onde ele anda, né? Ele falou assim, você é o garotinho, né? Eu falei, sou. Você quer falar com o Caio? Eu quero, vem cá. Aí me puxou pelo braço, aí me levou lá para trás, assim, né? Era um cinema, né? Tinha virado uma igreja. Era a ABL, não, na época? Não, era a comunidade evangélica da Zona Sul, onde era aquele cinema. Sim. Onde era aquele cinema. Onde hoje Onde é hoje do pastor... Marco Antônio. Marco Antônio, né? Já era do pastor Marco Antônio. E o Caio estava lá. Estava lá, ele pregava às terças-feiras lá. Correto. Aí ele me ouviu, eu contei tudo, ele falou assim, olha, você quer fazer um discipulado comigo? Eu falei, bom, o que você chama de discipulado? Então, eu quero estudar a Bíblia com você. Então, toda terça-feira, antes de eu vir para cá, você mora aqui perto? Eu falei, moro. Então, eu vou na sua casa e a gente vai estudando uma passagem, um livro, né? E eu tenho um pastor que é muito amigo meu, presbiteriano também, que eu vou levar comigo. Quando eu não puder ir, ele vai. Eu digo, que é? O pastor Marco Antônio, lá da Presbiteriana da Barra. Não sei se você... Ele até agora, ultimamente, está envolvido com o movimento Rio de Paz, botava aquelas cruzes na praia. Uma pessoa muito inteligente, né? Aí, muito bem.
começamos, pau, eu lendo aquilo ali, estudando, mas eu fiquei me incomodado de ser só terça-feira, né? Aí eu procurei uma igreja, que hoje eu não sei assim, como é que ela anda, né? Que era Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, pastor Túlio Barros. Túlio Barros. Aí o pastor Túlio me recebeu, aquele jeitão dele, né? Muito educado. Aí conversou muito comigo. Então, você vai fazer um curso de preparação para o batismo. Aí ele perguntou, e a sua família? Eu falei, na minha família ninguém aceita. Nem a Rosinha na época? Não, a Rosinha se converteu 2 anos depois de mim. Quase que meu casamento acabou depois que eu me converti. Ou de contar o episódio aqui. Aí, ele, em determinado momento, falou assim, a gente deve ser sábio, pastor Túlio. Não adianta você vir e destruir a sua família. Eu acho que você devia procurar uma igreja menos tradicional, né? Que não tem essas exigências que a minha igreja tem, né? Para que você possa trazer sua esposa, seus filhos, né? Aí eu firmei ali com o Caio e depois de muito estudo eu me batizei na igreja Betânia do pastor Josué, numa tenda lá em Niterói, né? O próprio Caio Fábio me batizou. Mas houve um episódio que eu ia contar. Um dia, né, eu reclamando com o Caio, né, e com o pastor Marco Antônio, né, do sofrimento que eu estava passando, né, que não tinha mais paz. E eu não vi que Rosinha estava atrás. Porque a Rosinha preparava um bolinho, café e tal. A Rosinha, que papelão, hein? Falando da nossa vida para pastor. O senhor, por favor, levante e vai embora. Botou os dois para fora lá de casa. Falou, vida minha, com você tem que resolver comigo. Pastor, não, rapaz, foi uma vergonha. Expulsou os dois? Botou os dois para fora. Aí depois eu... Contornou a situação? Contornei a situação. Ela não queria de jeito nenhum ir naqueles cultos, ela não gostava daquilo, né? Porque ela tinha passado um trauma. Ela estudou no Colégio Batista lá em Campos. Era o pastor Ebenezer, era um homem muito rigoroso, rígido, né? Então, assim, um dia, ela, jovenzinha, né, foi fazer um bloquinho de carnaval naquela época. E aí o pastor disse, você vai ser excomungada. Coitada, tomou um pavor de religião, né? Não queria saber daquilo. E ela casou comigo, um cara que saía para boate, né? Um cara que gostava da noite, gostava de música, saía com ela para dançar, de repente, eu ia com ela nos lugares, ficava sentado na mesa, ela dançando, sozinha. Voltava para a mesa, só tomava água mineral, né? E eu era acostumado a tomar uma cervejinha, né? Aí parei totalmente. Aí nossa vida começou a desandar. Eu falei, mas vem cá, como é que é isso? Ao invés de melhorar, todo mundo diz que o crente tem uma vida melhor. É isso que a gente ouve, né? Aí desandou. Mas aí veio uma situação que ela resolveu ir na igreja comigo. Depois ela se batizou. E a nossa vida foi maravilhosa. Depois nós éramos professores de classe de casais da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Ali. Sim, e é bem legal tu falar isso, que eu me lembro que, como evangélico na hora, eu me sentia muito orgulho de ter um governador, professor de escola bíblica dominical. Isso foi realmente não era só bíblica dominical, era especialmente de casais. Nós criamos um material para fazer encontro de casais. A gente tinha aula todo domingo, né? E quando os casais estavam em apuros, se era um homem, eu e ela atendíamos juntos. Se era uma mulher, eu e ela atendíamos juntos. Ela não podia atender homem sozinho e eu não podia atender mulher sozinho, né? Porque a gente sabe que nesse momento tanto o homem quanto a mulher ficam frágeis, sim. emocionalmente. Então a gente combinou e deu super certo. Nós chegamos num momento que quase que a metade da nossa igrejinha ali pequenininha, na Pereira da Silva, era da classe de casais. E era um desafio porque a imprensa estava
Todo domingo estava lá na porta. Eu sei disso. E um detalhe, teve um caso que a moça do Estadão, ela se infiltrou com um fotógrafo lá dentro, dizendo que ela precisava de atendimento. Ela e ele, e nada. Ela queria fazer uma matéria. E aí, só que ela deu um azar danado. Porque quando acabou, aí ela ficou me esperando lá de fora da igreja. Eu desci, ela falou assim, perdi minha matéria. Você não me deu nenhuma chance. Não tem nada aí que eu possa pegar. Eu queria pegar um furo, na verdade. Achava que eu ia falar de política, né? Era isso. Mas eu tive desafios políticos também, né? Eu me lembro que a Assembleia de Deus, especialmente, era muito fechada. E eu tinha muitos amigos na Assembleia de Deus, né? Eu sempre fui assim um pezinho, né, pentecostal. Agora menos, mas eu sempre tive um pezinho meio pentecostal. Eu sempre fui um cara avivado. Porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem. E você é muito intenso, né? Então, eu lia muito, como leio até hoje, né? Eu leio 2 livros por semana. É o que eu leio até hoje, né? No máximo, quando é um livro grande, eu leio 1, né? No mínimo, né? Aí o pastor José Wellington, então, era presidente da Convenção Geral, ele me viu falando num programa assim, né? Aí ele, não sei como ele conseguiu meu telefone, me ligou e falou assim, escuta, você falaria para os pastores da minha igreja, os presidentes de campos da minha igreja? Eu falei, falaria. Mas sobre o quê? Sobre política. Porque eu vi você falando num programa e eu achei que você fez uma colocação muito apropriada. Eu falei, falo, não tem problema não. Quando é que você pode? Eu falei, o senhor marca. Olha, para eu trazer todo mundo de São Paulo, aqui no Belém, né, eu preciso que seja num sábado à tarde, para eu trazer os cabeça branca. Ele falando. E ele mesmo é um cara bem tradicional, né? Aí, você imagina, eu, garoto, eu devia estar com 37 anos, né, falando para aquele Belém lotado, né? E aí, quando eu entrei, ele falou assim, vai na fé, mas não vai ser fácil não, porque política aqui é um negócio meio... né? Aí eu cheguei e falei, olha, eu sei que vocês devem estar muito tristes, porque tem gente aqui que saiu de Presidente Prudente, Piracicaba, Campinas, para ouvir falar de política, né? Mas olha, eu queria falar primeiro com vocês sobre o plano dos judeus. Vocês sabem qual era o plano original dos judeus? Todo mundo olhando para a cara do outro. Eu queria falar sobre esse plano. Todo mundo surpreso. O próprio pastor Zé Wellington ficou olhando assim. Eu falei, o plano dos judeus era que Jesus não fosse sepultado. Eles queriam sumir com o corpo. Porque se houvesse a ressurreição, era a prova incontestável de que ele era o Filho de Deus. Bom, então, o plano era esse. Mas Deus levanta um homem de uma cidade pequena chamado José de Arimateia, e ele vai a Pôncio Pilatos pedir o corpo de Cristo para ser sepultado. O que fazia esse homem? Esse homem, a Bíblia diz que ele era um honrado integrante do Sinédrio. O Sinédrio é o equivalente ao nosso Senado. Ele era um senador. E o imperador precisava dele politicamente. E entrega o corpo de Cristo a ele. Agora eu pergunto a vocês, se a política fosse uma coisa tão ruim, Jesus teria escolhido um político para cumprir a vontade dele na face da terra? Aí já deram... Estratégia bacana, hein? Né? Aí ficou todo mundo assim. Aí eu peguei livro por livro. Vamos começar com Gênesis, para não ficar só na história
do José de Arimateia. Gênesis tem muitas histórias bonitas, mas qual é a história que consagra Gênesis? José. José, depois de passar por tudo, ele vira o quê? Governador. E a frase que ele diz no final para os seus irmãos, que haviam feito tanta covardia com ele, é: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para mim. Governador. Aí fui contando. Falei, Daniel, primeiro-ministro do rei da Pérsia, Esther, rainha, né? Davi, rei, Salomão, rei. Eu falei, escuta, qual é o livro da Bíblia que não fala de política? Aí eu falei, sabe, quando eu me converti, eu também pensava assim. Mas um dia eu fui orar sozinho, e quando eu estava orando o Pai Nosso, eu reparei uma coisa. Quando eu cheguei naquele trechinho assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você não precisa esperar para morrer para viver o reino de Deus. Você pode viver aqui na terra. Aí todo mundo. Falei, ó, vocês votam no cara que deu um banco para a igreja. Vocês votam no cara que depois vai lá fazer um monte de coisa errada em Brasília. Na hora de votar, para apertar aquele botãozinho lá do Senado ou da Câmara, você sabe se vai descer algum anjo lá? Isso é muito sério que você está falando. E por sinal, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já contou, sabe, de cabeça, quantos votos você já teve até hoje? Ah, não contei não. Mas eu contei. É? 29.730.654. É muito voto. Cara, é muito voto. É. Ou seja, é uma história indelével. Que não dá para pagar. Você contou só nas que eu ganhei ou nas que eu perdi também? Eu joguei pelo TSE, contando aqueles 84 mil que foram anulados, né? É. Cara, mas é muito voto. E não tive mais. Quase 30 milhões. Nas últimas eleições, eles não me deixam concorrer. Sim. Eu não perco a eleição, eu não concorro. Eles não deixam. Nessa de 80 mil, eu estava na frente na pesquisa, me tiraram 10 dias antes, alegando que eu infringi o artigo 15, inciso 3º da Constituição. Eu queria saber o que era isso. Era uma sentença criminal de calúnia transitada em julgado. Um juiz tinha feito uma besteira e disse, olha, isso aqui é um absurdo, essa sentença é comprada. O juiz me processou, meu advogado perdeu o prazo, não recorreu, transitou em julgado. Não era improbidade, não era roubo, não era nada. Era uma sentença criminal. Sabe quantas pessoas não sabem que perderam o direito de votar? Uma briga de marido e mulher, acaba na justiça, né? Transita em julgado, perdeu o direito. Uma batida de automóvel, tem mais de 1 milhão de brasileiros assim. Sentença criminal transitada em julgado, você perde os direitos políticos enquanto durar o efeito. Você é advogado, você sabe disso. E como é que resolve isso, garotinho? Não, já resolvi, já acabou. Minha condenação naquele caso foi 7 meses. Só deixaram para fazer o quê? Em cima da eleição, quando faltava 10 dias. É sempre assim, né? É sempre assim, exatamente para tumultuar. Não, hoje estou pronto. Não tem problema nenhum. E eu sei que o papo está muito bom, mas eu quero saber isso, exatamente isso. Quais vão ser os próximos passos? Não sei. De Antony Garotinho? Não sei. Eu estou com um convite para dirigir uma empresa multinacional grande que vai se instalar no Brasil, no setor de energia, para ser o CEO. CEO dessa empresa. Aí se eu entrar lá, o estatuto da empresa, você não pode ter filiação partidária. Vou ganhar muito bem, vou ganhar em dólar, casa no Rio, carro blindado, com motorista, mas não pode se envolver em política. Mas acontece o seguinte, uma vida calma, mas será que você aguenta, cara? Não é calma. Não, tipo assim, em relação à política e tudo que você vivenciou... Não, mas acontece o seguinte... Que diga a Rosinha, né? Que sofre pra caramba com essa tua intensidade, com esses altos e baixos da própria política, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é que todas as pessoas se fazem. Ou pelo menos deveriam se fazer. Você vive
para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você entende que é a sua missão, ou você vive para pagar as contas? E no final tem um carro, uma casa, né? Eu gostaria de ser essa segunda pessoa. Então. Cara, mas é incrível. Como a gente não consegue. A missão, né? Não estou nem falando da questão da conversão, mas a missão de vida, o propósito de vida é muito latente, é muito forte. A gente não consegue se aquietar, vamos dizer assim. Cara, eu não precisava estar aqui agora, né? Você não precisava estar aqui agora. Mas o propósito, ele é muito forte, ele vai empurrando a gente para algumas situações. Eu li um livro, numa certa ocasião, que me chamou muita atenção. O autor dele é Dick Warren. Uma Vida com Propósito. Sim. Né? E esse livro mexeu muito comigo, sabe? Eu hoje, você perguntar, como é que você está hoje? Eu tô um crente vacilão, para ser sincero a você. Porque eu estudo muito filosofia, sabe? Eu sou um cara que eu debruço sobre livros de toda a natureza. Mas por que eu estou dizendo um vacilão? Eu deixei de acreditar em Deus? Não. Porque eu perdi a minha fé em Jesus como meu Senhor e Salvador? Não. Mas porque eu não consigo mais ir naquele culto onde as pessoas repetem as coisas, sabe? Onde eu acho que as pessoas precisam entender que o culto... Bebeu água? Vamos, garotinho. A gente tá falando... Traz uma água pra gente. Que ótimo. O culto é para Deus. E eu fico ouvindo, não gostei que o pastor falou isso hoje. Não precisa você gostar. O culto não é para você. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, aquilo foi, sabe, pelo fato de eu ter convivido com esses grandes nomes do mundo evangélico, eu, assim, acho que a nossa igreja brasileira, evangélica, ela precisa agora ter um crescimento qualitativo. O que eu falei anteriormente aqui, a década de 80, de 90, não tinha essa explosão de crescimento. Parece que a igreja inchou muito, né, e trouxe muita coisa que não deveria vir e realmente... Eu não vou dizer o nome, mas tem um fato muito marcante na minha vida, com uma grande liderança evangélica, talvez assim, um dos expoentes, né, que meu rompimento com ele foi muito duro, né, porque nós sentamos no meu escritório, tinha uma empresa, Palavra de Paz, né, vendia muitos catálogos, Bíblias, CDs, DVDs, cheguei a vender 400 mil Bíblias por ano, né, mais de 1 milhão de CDs. Em determinado momento, eu e essa pessoa entramos em rota de colisão. E aí nós sentamos assim no escritório. Eu perguntei para ele, me tira uma dúvida, só para a gente assim, encerrar o nosso relacionamento e eu não me arrepender. Você é um artista ou você é doido? Como assim? Não. Porque se você é um artista, está tudo bem. Aquilo que você faz é uma encenação, você não acredita em nada, né? Agora, se você crê em Deus e faz as coisas que você faz, você é doido. Porque você sabe que a mão de Deus vai pesar na sua vida. Então eu quero saber, me responda aqui, você é um artista ou você é doido? Ele levantou e foi embora. Não tinha mais resposta. E ficou anos e anos sem falar comigo. Agora, recentemente, eu estava em Brasília, coincidentemente ele estava em Brasília, um deputado da Frente Evangélica carrou no meu braço, falou assim, vamos lá que hoje vou fazer as pazes de fulano de tal com você. Eu não estou obrigado com ele, não. Não, vocês não se falam. Chegou ao ponto de você recusar o apoio dele na sua campanha. Eu falei, olha, não, sabe, eu estou em outra vibe hoje. Nada te incomoda? Não, não é que nada me incomoda, é porque o evangélico tem uma boa parte que ainda segue a orientação do pastor. Mas a maioria, hoje, ele tem a cabeça dele. Ele é ovelha
mas ele não é uma ovelhinha que o pastor toca. Sim, sim. Né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. As pessoas pensam. Né? Eu, mais uma vez, sem citar nomes, vi pastores que, mesmo sabendo da vida profana de Romário, profana em todos os sentidos, pessoal, enfim, aquilo que nós sabemos, um craque no futebol, vamos dizer assim, o que eu vou dizer, um perna de pau na vida pessoal, um craque no futebol, né? Levaram ele no púlpito. É escandaloso esse tipo de coisa, realmente. Né? Levaram no púlpito, disseram, meu candidato, entendeu? Que isso, gente? O cara que tem a vida pessoal, que aparece, como o Romário apareceu em várias vezes, usando drogas, com mulheres, cenas de prostituição. Poxa, o cara vai representar quem em Brasília? Que mundo em Brasília? Não tem nada de pessoal, não, sou amigo do Romário. E se tivesse que escalar uma seleção dos melhores do Brasil, ele estaria lá entre os melhores jogadores de futebol. Mas não daria a chave do meu carro para ele dirigir. É outra coisa. E muito menos, se fosse pastor, colocaria no púlpito da igreja e dizer, votem no meu candidato, eu sou avalista desse candidato. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Ó, é uma má notícia, a gente está chegando no final, mas em respeito, né, aos nossos telespectadores da rede NGT e aos nossos amigos, né, da rede social, queria te fazer um desafio. Vambora. Você topa responder pergunta. Tem pergunta aí, Bernardinho? Que a gente fez aquele videozinho e pediu pra galera mandar pergunta. Tem pergunta? Tem muita. Então vamos embora aqui. Esse aqui é meu filho Bernardo. Bom, Bernardo. Ele trabalha comigo desde os 15 anos, está com 17. E a gente está aí nessa luta. Vamos lá. Primeira pergunta, governador, vem do Carlos, do bairro de Madureira. Ele pergunta assim, ó, o que o senhor acha do tarifaço? Quer pegar pesado, né? Não, o que o senhor perguntar. acha do tarifaço do Donald Trump e o que faria se fosse presidente? Bom, em primeiro lugar, o Trump não está fazendo tarifaço por causa de Bolsonaro. As ações de Trump contra o Supremo são em relação ao Bolsonaro. Tarifaço ele meteu na Índia, meteu no Japão, meteu na Europa, meteu em todo lugar. Está sendo mais duro com o Brasil porque o presidente brasileiro escolheu o caminho. Quem foi que deixou um navio iraniano encostar aqui no porto do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que o Irã poderia estar carregando urânio brasileiro aqui para fazer bomba? Lula. E os caras estão olhando mais fora, né? Não, quem foi que chamou na campanha eleitoral Donald Trump de nazista, dizendo que o melhor para o mundo é que Kamala Harris fosse a presidente dos Estados Unidos? Ela perdeu, o cara ganhou. Quem foi que propôs, numa reunião dos BRICS, que a moeda do mundo deixasse de ser o dólar, para que fosse uma nova moeda? O Lula. Quem foi que convidou para entrar nos BRICS o Irã e outros países, né, que são ligados à esquerda? O Lula. Então, quem foi que viajou e teve um encontro com o presidente da China, onde disse: as portas do Brasil estão abertas para os chineses. E os chineses prometeram construir uma ferrovia bioceânica que começa no norte do Brasil, atravessa o centro-oeste e vai sair no litoral na Bahia, passando pelo centro-oeste para levar toda a produção agrícola brasileira e a produção mineral. Lula, num acordo com Xi Jinping. Quem foi que declarou guerra e chamou de genocida Israel, que é o maior aliado americano no Oriente Médio? Lula.
Quem foi que se recusou a reconhecer o Hamas como grupo terrorista? Lula. Quem foi que negou ao secretário de Defesa americano reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas? Lula. Você quer que o presidente dos Estados Unidos bata a palma para ele? Ó, tá barato o tarifaço. Não, mas vai pagar uma conta pesada. E o povo sofre com isso. É claro. Mas olha só. Escolheu. É uma escolha. É uma escolha. Respinga em todos nós. Todos nós sabemos da lei da semeadura. Eu não conheço nenhum agricultor, eu fui secretário de Agricultura do Brizola, que me diga, eu plantei abacaxi, mas no dia que eu fui colher saía melancia. Você conhece algum? Não tem. É isso. E o que você faria diferente se fosse o presidente? Eu já não. Bom, eu já não faria nada disso que ele fez. Exatamente. Né? Era só manter uma relação de uma política internacional não personalista. O que é não personalista? Eu não posso impor ao país a minha opinião. A política externa, você tem que se relacionar com todos os países. Por quê? Porque a nossa balança comercial precisa da China, precisa dos Estados Unidos. Agora, coloque-se no lugar do presidente americano. Todo mundo quer vender para os Estados Unidos, não é? Então o que ele quer fazer? Pague para isso. Exatamente. Ele está trabalhando para o país dele. Não concordo com a interferência na justiça do Brasil, embora o nosso ministro Alexandre de Moraes esteja descumprindo textualmente a Constituição. O papel do Supremo Tribunal Federal está claro. Eu sou filho de um professor de direito romano. Meu pai dava aula de direito romano, nem tem mais direito romano na faculdade. E a Constituição é clara. O papel do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição. O Supremo não pode fazer lei. O Supremo não pode interpretar a Constituição. Ele guarda. Mais do que isso, o Supremo não pode reescrever a Constituição. Fazer lei. E é o que está acontecendo. Quer mudar a Constituição? Se candidata. Vai ser deputado, vai ser senador. Mas não pode escrever a Constituição. Segunda pergunta, do Rafael de Volta Redonda. O que o senhor acha da política de segurança do atual governador, Cláudio Castro, e o que faria de diferente? Mas tem política de segurança no Estado? Não tem. Não sei. O Rafael quer saber. Ô Rafael, ontem eu publiquei no meu Instagram uma foto da galeria dos ex-secretários de segurança. Eu vi. Então, e tinha ali a minha foto. E eu pergunto, quem fez a sede do BOPE? Garotinho. Quem fez Delegacia legal. as delegacias legais? Garotinho. Quem montou o sistema de interceptação telefônica, que o Rio não tinha? Eu fui comprar o Bedim em Israel e treinei os delegados para fazer escuta. Eu. Quem criou a CORE, Coordenadoria, que é a mais eficiente da Polícia Civil? Garotinho. Quem criou o GAM, Grupamento Aéreo Marítimo, comprando helicópteros para a polícia? Garotinho. Quem criou o GETAM, Grupamento Especial Tático Móvel, que eles acabaram? Garotinho. Quem construiu o batalhão da linha vermelha? Se não tivesse aquele batalhão, a linha vermelha ia ser pior, 22. Garotinho. Quem criou o ISP, Instituto de Segurança Pública, para cadastrar os crimes, né? E organizar por setor, por delegacia especializada? E porque as pessoas falam em violência, existe a criminalidade. Roubo de carga é um crime, roubo de celular é outro crime, sequestro é outro crime. Quem zerou o sequestro no Rio de Janeiro? Garotinho. O que os outros fizeram? A não ser um negócio de UPP aí. É nada. Hoje, o atual governo tem pacto com o tráfico de drogas. Garotinho. Aí tu derruba. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo sabe quem é o empresário do ramo de combustível, de posto de gasolina, que lava dinheiro para o Comando Vermelho. Todo mundo sabe. E ele foi um dos maiores financiadores do Cláudio Castro e do Bacelar. Todo mundo sabe. Se isso não é
Eu vou te contar uma história. Você deve saber da história, mas eu sei em detalhes. Né? Subiram aquelas armas do quartel de Barueri. E o Exército começou a investigar. Chegaram à conclusão que estava na Rocinha. Então o Exército chamou a Polícia Militar e iam fazer uma operação conjunta. O Exército cercaria a Rocinha e a Polícia Militar iria até o local e pegaria as armas. Uma autoridade do Estado chama o pessoal do Exército, não, vamos lá no presídio e vamos negociar com o Comando Vermelho. Foram lá, os chefes do Comando Vermelho disseram o seguinte, não, fica tranquilo, vai amanhã, na rua tal, número tal, vai estar um carro encostado e as armas estarão lá dentro. E foi assim. Está tudo registrado. O nome dos oficiais que entraram, o nome dos policiais que estavam na portaria, o nome do subsecretário que entrou junto com os oficiais, está tudo lá. Outro dia me ligaram do Exército. Eu falei, olha, eu não vou colaborar com a investigação porque isso não é meu papel. Eu sou jornalista. Não, mas nós não estamos negando o fato, não. Aconteceu. Bom, eu lamento que vocês tenham aceitado, né, negociar com o traficante. Né? Eu poderia contar outros casos piores do que esse. Aquele caso, por exemplo, do médico. Estava sentado num quiosque na Barra. Confundiram ele com um miliciano. Mataram o médico. O Comando Vermelho prendeu o cara, julgou o cara e matou o cara. O Comando Vermelho. Oh, se isso não é aliança com o tráfico, o que é? Você se esqueceu que neste governo que está aí, o tesoureiro do Comando Vermelho, com o nome de Abelha, saiu pela porta da frente do presídio? Escandaloso isso. Né? Pela porta da frente, andando. E eu tenho autoridade para falar, porque eu prendi toda a cúpula do Comando Vermelho, inclusive Fernandinho Beiramar. Todos eles foram presos por mim. Hoje a coisa está largada. Farra. Parece que só prende peixe pequeno, né? Não, olha só. Eu sei que não adianta tentar resolver da forma como se tem tentado há muitos anos. Não vai ser só prendendo que vai resolver. Por isso que eu falo que a política tem que passar pela prevenção, pela modernização do aparelho policial e pela repressão qualificada. Ou seja, muito treinamento policial. Hoje tem câmera, tem todo um tipo de equipamento que o policial pode agir com muito mais segurança. Mas existe hoje um estudo que está pronto, depois de 10 anos, feito por uma universidade americana e uma universidade inglesa, que resolve 90% dos problemas a médio prazo. Então o Brasil tem que adotar um programa de curto prazo e um programa de médio prazo. Garotinho, como é que é esse programa de médio prazo? Eles estudaram mais de 5.000 dependentes químicos nesses 10 anos. E sabe qual a conclusão que eles chegaram? Tudo aquilo que a droga produz no seu organismo, através dos neurotransmissores, o esporte de rendimento também. A droga aumenta a sua adrenalina, o esporte de rendimento também. Ela aumenta a tua dopamina, o esporte de rendimento também. Ela te traz serotonina e o esporte de rendimento também. Então, por que não pegar e massificar o esporte de rendimento nesse país inteiro? E em 10 anos nós vamos ter outra geração. Ah, mas 10 anos. Há quantos anos nós estamos brigando contra as drogas? Então vamos ter um programa de curto prazo para minimizar e vamos fazer o Brasil virar um campeão olímpico. Você imagina essa garotada toda correndo, lutando. Luta é uma das coisas que mais atrai a juventude. A juventude, é verdade. Né? Então, solução tem. Agora, acha que é só dar tiro para lá, dar tiro para cá? Não vai resolver. Infelizmente, não tem resolvido mesmo, não. Né? Cai um pouquinho, aumenta, cai um pouquinho, a população está sempre sofrendo. Vamos lá. E o atual governador, ele caiu no cargo de paraquedas. Ele tinha sido vereador no Rio de Janeiro.
Então ele não tem história e currículo para estar sentado onde ele está sentado. Então ele terceirizou o governo. Cada secretaria tem um dono, a maioria delas o dono é o Rodrigo Bacelar, e é uma roubalheira. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, só não roubaram mais do que o Cabral, porque hoje tem menos dinheiro. Na época do Cabral tinha Copa do Mundo, Olimpíada, então tinha muito dinheiro. Mas assim, proporcionalmente o roubo hoje é assustador. Ele fala mesmo, né? Ele fala e... Não tem medo não, garotinho. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Quando eu briguei com o Cabral, né, e fui à Procuradoria-Geral da República entregar uma representação com 2.000 páginas, falando das contas, dos apartamentos, das barras de ouro. Antes de eu ir, o Pisciani me chamou na casa dele lá na Barra e perguntou: você aceita uma tentativa de conversa com o Cabral? Eu falei: aceito. Não vai adiantar nada, mas eu aceito. Chegou, sentou, nós três. Ele: pode falar o que você quiser, pode entregar o que você quiser, eu controlo o Ministério Público, fui eu que indiquei. Aqui na Justiça, a maioria dos desembargadores aí, eu estou indicando alguns e outros são meus aliados, né? E eu tenho uns negócios aí que você sabe como é que funciona. Eu não sei. Você sabe. Polícia Federal, botei o Beltrame, controla tudo para mim, que ele veio da Polícia Federal. Fala o que você quiser aí. Você não tem medo de morrer, não? Foi a pergunta que ele fez para mim. Eu falei: não tem medo não. Você não tem medo de morrer? Não. Você que deve ter, porque você não sabe para onde você vai, né? Quem sabe para onde vai, não tem medo de morrer. Aí ele falou assim: pô, já fez acordo até com Deus, é? Eu falei: não, fiz acordo com ninguém. Mas eu acho que eu sei, né? Pode ser que eu tenha errado, né? Não tem medo de morrer nenhum. Zero. Porque tem... Eu hoje sou obrigado, não é porque eu queira, é porque o Ministério botou, eu estou ameaçado, a andar em carro blindado, que não é meu, é do Estado, e pelo menos 2 seguranças. São no total 12. Né? 6 em Campos e 6 aqui, no Rio. E tudo bom atirador, estou logo avisando para o pessoal aí. Para não correr o risco. Todos, né? Eles andam Garotinho, e mandam bem. Pergunta da Solange de Campos. Garotinho, o senhor tem planos para voltar a governar Campos de Goytacazes? Inclusive, o Vladimir, que está lá. É, meu filho. Segundo mandato. Campos é assim. Tem gente que diz: se o garotinho tivesse tirado o umbigo dele de Campos, ele teria voado muito mais longe. Mas eu sou apaixonado pela minha cidade, mas acho que eu já dei a contribuição para a minha cidade. Eu fui prefeito 2 vezes, Rosinha foi 2 vezes, e agora meu filho 2 vezes. Acho que o mundo tem que andar, né? Dar a chance para outras pessoas. Né? O problema lá é que toda vez que não tem ninguém da família Garotinho no governo, salário atrasa, as obras param, né? Aí o que o pessoal fala? Volta, Garotinho, volta. Topa mais um desafio para finalizar? Vamos embora! Eu queria falar assim, não é para polêmica, nada disso não, mas assim, quero te aproveitar até o último segundo. Vou falar o nome e o senhor, com uma palavra ou uma frase, o senhor vai dizer o que pensa desse nome. Vamos lá? Vamos começar. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho um oportunista, no mínimo. Por que, garoto? Um oportunista? É um oportunista porque ele teve todas as oportunidades dadas pelo povo brasileiro para romper com esse modelo econômico que faz com que o Brasil seja tão desigual. Nós temos mais de 500 anos. Os Estados Unidos têm 279 anos. Olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o nosso. Lula, quando se elegeu, ele fez um acordo com o sistema financeiro, e quem manda no Brasil, nesses 3 governos de Lula e mais 2 de Dilma, 1,5, são os bancos.
Para você ter uma ideia, 1% dos brasileiros tem 50% da riqueza do Brasil. E cada vez concentra mais. É escandaloso isso. É um oportunista. Vamos lá. Segundo, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é um injustiçado. Ele podia ter feito um governo melhor, se tivesse escolhido alguns ministros melhores. Eu não acho que o presidente deve saber tudo, né? Eu acho que ele não é uma pessoa muito preparada, então eu acho que ele tinha que se cercado de pessoas melhores. Teve um bom ministro da economia, mas, por exemplo, da educação o ministro foi ruim. Na saúde também, muito ruim o ministério. Ele até que tentou, mas eu acho que ele está pagando uma conta, né, hoje, por não ter tido uma equipe melhor. Cláudio Castro. Olha, eu fico entre duas palavras: desonesto e incompetente. Se pudesse ser as duas, é a melhor definição dele. Sérgio Cabral Filho. Ladrão. Na lata, sim. Com exclamação. E tá aí, tirando onda, né? Condenado a 430 anos, andando aí. Posando de influencer, dando um tapa na cara da população, numa piscina. Como disse outro dia ele num programa, vivendo das poucas economias que ele fez. Cabral, você é muito cínico. Você ainda tem muito dinheiro. O grupo do Cabral devolveu, pela ação que eu entrei contra eles, 4 bilhões de reais. Ainda tem mais 12 para devolver. Cabral, se você não aceitou até agora, porque eu já fiz isso em vários programas, se você insistir, né, em dizer que você não tem dinheiro, marca dia e hora, convida o lugar que você quiser, eu vou dizer onde está o seu dinheiro. Não é fácil não. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, ele era um bom coração, mas equivocado politicamente. Acho que ele assumiu o neoliberalismo no momento em que o mundo estava vivendo esse momento, né, neoliberal, e o Fernando Henrique foi o porta-voz disso aqui no Brasil, e que, para mim, é um equívoco. Eu sou a favor do liberalismo econômico, é outra coisa. Leonel Brizola. Para mim, o maior estadista do Brasil. Eu tive a oportunidade histórica de conviver com Miguel Arraes. Eu fui candidato a presidente da República pelo PSB, uma grande liderança. Eu tive a oportunidade de conviver de perto com Lula, porque na chapa Lula-Brizola eu fui coordenador da campanha. Além de ter viajado o Brasil muitas vezes com Lula. E tive a oportunidade de conviver com Ulisses Guimarães na luta pelas diretas. Você soma esses políticos todos do Brasil, não dá meio Brizola. Brizola é um estadista, um homem de visão. Para mim, o mais preparado. Quando eu fui a algumas reuniões com ele, que eu fui ver o tamanho dele. Mitterrand, primeiro-ministro da França, queria tirar foto com Brizola. Tony Blair ficava lá de papagaio de pirata querendo tirar foto com Brizola. Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, queria tirar foto com Brizola. E eu ali do lado dele. Acabava as reuniões, a gente saía, sentava ali num restaurantezinho simples, comia, ia para o hotel. Um grande homem. Leonel Brizola, um dos fundadores do PDT. Eu só não estou no PDT porque o Brizola, antes de morrer, na véspera de morrer... Segura. Carlos Lupe, atual presidente do PDT. E aí? Estragou o PDT, matou o PDT, foi essa reunião. Na véspera do Brizola morrer, ele tinha voltado do Rio Grande do Sul. Lá ele tinha comido uma paeja, aquela comida toda misturada lá, né? E estava desarranjado. Aí fui visitar ele. Eu, Rosinha, Clarissa, o deputado Fernando Lopes, que era deputado federal à época, e levamos o Moreira Franco. Chegamos lá, o Lupe estava lá e o médico do lado. E qual era a conversa?
O Moreira queria ser candidato a prefeito de Niterói com o apoio do Jorge Roberto Silveira. Em troca, apoiaria o candidato a prefeito do Rio do PDT. Brizola precisaria aceitar isso. Aí eu fui levar o pessoal lá. Aí a Clarissa vira e fala assim: poxa, que momento bacana, né? Papai, governador, ex-governador. Mamãe, governadora. Rosinha era governadora. Moreira, ex-governador. Brizola, ex-governador. 4 ex-governadores. Posso bater uma foto? A Brizola sentou na cama assim, passou a mão na cabeça. Não vou tirar hoje não, Clarissa, porque seu pai vai se filiar no partido amanhã, né? Então, amanhã eu estou melhor, né, doutor? Aí eu perguntei: o senhor é médico de quê? Eu sou pediatra. O senhor é pediatra tomando conta de uma pessoa? Não, o problema dele é uma bobagem. No dia seguinte eu estou assistindo ao lançamento do filme de Pelé no Teatro Municipal, com Rosinha, toca o telefone. Era o secretário dele avisando que ele tinha ido para o Hospital São Lucas muito mal. Ele infartou. Eu troquei a roupa dele. O Lupe, como assistiu o Brizola dizer para mim: olha, eu vou te entregar o partido. Eu sou o sol das 6 horas da tarde. Você é o sol das 6 da manhã. Quem vai segurar essa bandeira do trabalhismo é você. O Lupe nunca mais deixou eu voltar para o partido. Eu já tentei 5 vezes. O Lupe não deixa. Porque ele faz aquilo ali um cartório. Ele bota quem ele quer. Controla com fundo partidário. Só fica quem ele quer. Continuar nessa galera da política. Rosinha Garotinho. O que eu posso falar da pessoa que é o amor da minha vida? O que eu posso falar dela? Que é o amor da minha vida. Vladimir Garotinho. Olha, eu e meu filho, nós temos muitas diferenças. Agora mesmo, no Dia das Pais, foi muito engraçado. Chegou lá em casa, né, a gente está sem se falar, assim, por divergências políticas, né? Foi ele, a esposa, sentamos na sala e tal, batendo papo e tal. Quando ele começou a falar em política, eu falei: essa porta dessa casa estará sempre aberta para meu filho. Para almoçar, para dormir, para chorar, para você deitar no meu ombro, na minha barriga, fazer o que quiser. Agora, politicamente, você tem um pensamento, eu tenho outro. É mesmo, Garotinho? Mas assim, eu amo ele, mas... Mas ele tá lá por causa de você. Mas, assim, o tempo vai mostrar ele, né? Para finalizar, Clarissa Garotinho. Esse é um garotinho de saia. Todo mundo fala isso. Né? É o meu temperamento, é a minha firmeza, tem o caráter que eu tenho. Não estou puxando o saco dela, não. Sabe? É uma mãe extraordinária, entendeu? Uma política reta, sabe? Não aceita nada de errado. E uma grande filha, companheira, está até meio zangada comigo, mas assim, coisa assim de filho mesmo, né? Não é nada assim mais profundo, não. Essa é uma garotinha mesmo. Garotinha de saia. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido. Eu queria te pedir que o senhor tope uma outra conversa, que eu sei que o senhor tem muita coisa para contar. E vou perturbar a Aline aí para a gente remarcar um bate-papo como esse aqui. Vai ser um prazer grande, porque durante muito tempo, né, eu não tive muita oportunidade de falar. Então, muitas pessoas criaram imagens a meu respeito, né, especialmente as organizações Globo, né, que elas não correspondem à realidade. Então, todas as vezes que eu falo, eu procuro me mostrar como eu sou, como eu penso, para que as pessoas façam o seu julgamento, ouvindo os dois lados. Porque depois que eu disse que a Globo devia, ao vivo na TV Globo, nunca mais eu fui entrevistado ao vivo lá. Eu disse: vocês estão me acusando? Acusação todo mundo tem. Vocês, por exemplo, são acusados pela Polícia Federal de dever mais de 400 milhões à Receita Federal. Não, a Globo não deve. Quem está falando é a Polícia Federal. Nunca mais me entrevistaram. Né? E aí não são só a TV Globo.
é o Jornal o Globo, é o site G1, é a rádio, é a potência, né? 39 empresas hoje na Globo Ventures. A fortuna da família Marinho cresceu de 2014 para 2015, 16 bilhões de reais de crescimento. Bom, eu para finalizar, eu entendo que a política e o político são muito importantes para o Brasil, principalmente para aquele mais simples, mais pequeno, para o mais pobre. Então eu queria que o senhor finalizasse falando exatamente sobre isso, da importância. O senhor teve quase 30 milhões de votos. Uma pessoa pode ter votado 2 vezes ou 3, mas assim, é um número estrondoso, né, de 30 milhões de pessoas que confiaram no teu trabalho como político, como gestor, como alguém que ajuda principalmente os mais necessitados. Então eu queria que o senhor finalizasse trazendo uma palavra exatamente para esse brasileiro que está desacreditado com a política ou com os políticos em geral, né, mas que ele precisa despertar que o voto dele é muito importante para a mudança que eu, o senhor, que cada um de nós realmente espera e precisa. Então, eu queria que as suas considerações finais sobre esse tema. Então, eu queria falar especialmente para os jovens. O Brasil ainda não proclamou a República de verdade. O Brasil ainda não proclamou a independência de verdade. O Brasil ainda não aboliu a escravatura de verdade. Então, está tudo esperando que a gente faça. Nós tivemos uma independência de mentirinha, nós tivemos uma abolição de mentirinha, abolição da escravidão, nós tivemos uma república de mentirinha e nós tivemos uma volta à democracia de mentirinha também. Sabe por quê? Não adianta você ter o direito de votar se você, quando vota, já estão escolhidos aqueles que podem se candidatar. No Brasil é assim. Você só pode se candidatar se um cacique de um partido político te der a permissão. Senão você não pode se candidatar. Aqui no Brasil não existe candidatura independente. Não existe isso. Então, essa juventude, a nossa juventude brasileira, né, ela precisa realizar o sonho do Brasil. O Brasil tem um potencial extraordinário, mas nós continuamos sendo o país do futuro. Parece que esse futuro nunca chega. Nunca chega. Né? Então, que esta geração agora entenda o seguinte: olha, uma hora a coisa estoura. Ou você muda pela política, ou muda pela revolução. Né? Na França, o povo cansou de ver os reis e o clero se aproveitando do povo e fizeram a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. E geraram uma grande nação, a segunda potência da Europa. A primeira é a Alemanha. Né? Mas o Brasil, com tudo, a França não tem 10% da riqueza do Brasil, não tem a riqueza mineral que o Brasil tem, não tem a riqueza humana que o Brasil tem. Como dizia Darcy Ribeiro, nós somos o povo mais misturado do planeta. Ou seja, nós já somos um povo globalizado, porque aqui tem mistura de alemão, japonês, africano, índio, português, italiano. Eu, por exemplo, meu avô era libanês, minha outra avó era italiana, siciliana, e meu avô de Lisboa. Né? E todos nós somos assim. Então nós temos material humano, mineral, tudo. O que falta? Governo. Falta governo. Falta uma elite que ame o Brasil, que não seja como é hoje.
essa elite parece que o povo tem que servir a ela. Não. O povo não é para servir a ninguém. O povo é para desfrutar da riqueza que ele gera no país. É isso. Essa mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. Porque é triste se nós não tivéssemos nada. Agora, mais triste ainda é você ter tudo e ver se tudo ir embora. Onde está a maior reserva de potássio do mundo? Potássio é fundamental para fazer fertilizantes. Nós somos o maior produtor agrícola do mundo. Brasil. Onde está a maior reserva de nióbio do mundo? Brasil. Nióbio faz o quê? Nióbio faz chip. O Brasil não faz chip. O Brasil dá o nióbio para os outros fazerem chip. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E nós estamos discutindo se nós devemos exportar ou não café. Ninguém compra café do Brasil para tomar café. Todos os remédios do mundo levam cafeína. Eles compram o nosso café para fazer cafeína. Eles compram o nosso cacau para mandar para cá chocolate belga, custando uma fortuna, que um chocolate vale mais do que uma saca de café. Então, assim, se a gente for patriota, com uma visão estratégica, isso aqui é uma grande nação. Nós vamos ser 3 vezes os Estados Unidos. É só querer. Eu tenho esperança, hein? E só depende de nós. Bom, finalizamos aqui. Obrigado. Muito obrigado pela nobreza de nos receber e obrigado você que está nos assistindo pela televisão ou pelo YouTube. Realmente, tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que condiz com a história desse cara, que é uma história muito grande, muito bonita, e ainda está sendo escrita e vai ser muitas outras páginas virão aí. Então, reafirmo meu convite, a gente está outras vezes juntos. Te agradeço muito pela tua atenção, pela tua nobreza de estar conosco até agora e te convido para o nosso próximo encontro aqui no Power Talks. Vai ser muito bom contar com a tua presença no nosso próximo programa. Ficamos por aqui. See you later. Vejo você mais tarde.